Hoje quero trazer aqui para você os melhores pontos para você que não está posicionado em AJAX, SDAO. A gente vai falar sobre o momento de mercado que a gente está para a inteligência artificial e também o que está acontecendo com o Bitcoin. Estamos aí na contagem regressiva para o lançamento de ETF, a aprovação, na verdade. O lançamento vai ser depois da aprovação e essa semana, entre hoje e amanhã, a gente vai ter mais notícias aí sobre ETF, sobre aprovação ou não de ETF de Bitcoin e com isso muita volatilidade, como a gente já está vendo acontecendo aí com o Bitcoin, tá bom? E ó, não está inscrito no canal, se inscreve aí para você receber todos os dias vídeos como esse. Eu tô aqui todos os dias para estar te ajudando e para estar te mostrando as melhores oportunidades aí no mercado cripto. Independente de condição de mercado, eu tô aqui todos os dias, de segunda a sexta. Tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Eu quero estar te mostrando aí as melhores oportunidades para a inteligência artificial e na inteligência artificial a gente tem boas oportunidades, tá bom? Vindo aqui para Bitcoin, antes de falar de tokens de inteligência artificial, a gente precisa entender como está o mercado como um todo. Veja que o Bitcoin chegou exatamente naquele nosso ponto de resistência de curto prazo. Lembra lá do vídeo de quinta-feira, de sexta-feira? Na quarta-feira também falei sobre essa resistência aqui de 47. O Bitcoin conseguiu romper aqui no dia de ontem e veio buscar a resistência de curto prazo em 47. Então, no curto prazo, o Bitcoin vai sofrer resistência aqui nessa região. Por quê? Quando a gente vai ver no gráfico semanal, aqui a gente tinha um nível de muitas negociações. Veja que foi uma resistência passada. Então, ele não vai conseguir passar de primeira. Ele segurou nessa região e acredito que ele só vai conseguir passar dessa região após a aprovação de ETF de Bitcoin. Se for aprovado, de fato, o ETF de Bitcoin, a gente vai ver o preço do Bitcoin rompendo essa região. E um detalhe muito importante, após esse rompimento, a gente vai ter 47 mil dólares por unidade como base de preço e como a região para suporte de médio e longo prazo para Bitcoin. Por quê? Volto aqui no semanal. Olha só como está o preço do Bitcoin aqui no gráfico semanal. A gente teve aqui essa região sendo utilizada como uma região de ponto de negociação para suporte e para resistência. A última vez foi utilizada aqui como uma resistência muito forte para o preço. E agora, ao romper, a gente vai ter um suporte muito forte para o preço. O que isso significa para a gente? Isso mostra para a gente que após a aprovação de ETF, a gente pode ter sim uma grande valorização para Bitcoin, mas depois da notícia, depois do fato consumado, a gente vai ter depreciação também, tá? Então a gente vai ter queda sim para Bitcoin, mesmo depois da aprovação de ETF, porque depois a gente tem um prazo para lançamento e dinheiro de institucional com ETF vai entrar com o lançamento e depois do fato consumado da notícia sendo saída e depois do FOMO da grande valorização, a gente vai ver logo depois uma depreciação. E a base para essa depreciação vai estar aqui em 47 ou pode estar aqui em 47 mil dólares por unidade, tá? Então isso é muito bom a gente estar observando. E um detalhe muito importante que a gente precisa estar observando nesse momento também é a dominância do Bitcoin. Com essa valorização de preço, com o Bitcoin ganhando o mercado, a gente vai ver a dominância chegando aqui no 57. Esse é um ponto que eu falo para vocês desde quando o Bitcoin estava aqui nessa região em 39. Veja que o preço veio subindo, seguindo aqui essa tendência até chegar na próxima resistência que vai estar em 57. E o que vai acontecer ao chegar em 57? Bom, chegando em 57, a gente vai ver o Bitcoin chegando em pontos de resistência no preço também, na dominância e consequentemente no preço. Chegando em resistência no preço, a gente vai ter correção de preço de Bitcoin e consequentemente correção no preço na dominância. E por que isso acontece? Correção de preço, correção de dominância. Por quê? Quando o Bitcoin chegar em, por exemplo, 50 mil dólares por unidade, tem gente que está comprado desde os 16, desde os 17, 18, 19 mil dólares por unidade. Essas pessoas vão realizar na hora que sair a notícia, na hora do FOMO, quando o preço bater lá a sua resistência em 50, 52, 53 mil dólares. Com essa realização, essas pessoas não querem estar de fora do mercado, não querem estar exposto em dólar, por exemplo, com possibilidade do dólar despencar aí nas próximas semanas. Então essas pessoas precisam investir no mercado, precisa comprar alguma coisa. Se você realizou Bitcoin, por que você vai recomprar de Bitcoin no mesmo preço? Não faz sentido. Então, essas mesmas pessoas que realizaram o Bitcoin, fazendo com que o Bitcoin corrija e volte ali para 47, que precisa estar se expondo no mercado cripto, vai recomprar, vai fazer mais compras, só que de altcoin. E veja que as altcoins
perderam muita dominância, perderam muito mercado. Então a gente vai ter altcoins em base de preço ainda. Então essa realização, esse dinheiro de realização vai ser migrado para a compra de altcoin. Com isso, a gente tem a realização, a volta de preço de Bitcoin com a volta de dominância, porque as altcoins começarão a ganhar a vez, as altcoins começarão a ganhar mercado, então a gente vai ver esse dinheiro sendo escoado para algumas altcoins, como por exemplo Ethereum, porque vai sair a especulação de aprovação de Ethereum, depois Link, as altcoins maiores e consequentemente sendo cascateado para as altcoins menores. Então, nesse momento é importante você fazer essa observação. Por quê? Chegou em 57, você vai estar comprando Bitcoin? Não, é um momento onde você vai voltar os olhos para as altcoins, como por exemplo o Ethereum, como eu falei anteriormente, como por exemplo o Link, como algumas outras altcoins que estão em base. Olha só o token Link como está em base. A gente tem o Bitcoin rompendo topos, rompendo alta máxima histórica, formando novas altas máximas históricas, enquanto o Link, por exemplo, está em base, está em fundo, está caindo. Então, altcoins como o Link vai ganhar mercado muito em breve, porque institucional que realizou, pessoas que realizaram Bitcoin, começam a observar isso como oportunidade. Então a gente vai ter uma compra massiva dessas altcoins, tá? Então fica atento aí que muito em breve a gente vai ter grandes valorizações para as altcoins. Mas enquanto a gente não tem essas grandes valorizações para altcoins, qualquer correção no Bitcoin antes dos 57, a gente vai ter as altcoins caindo, tá, pessoal? Caindo bem mais que o Bitcoin. Então, por exemplo, Bitcoin encontrou resistência aqui nessa região de 47 mil dólares por unidade, volta um pouco até essa região de suporte em 44 antes da aprovação de ETF. O que vai acontecer com as altcoins? As altcoins vão despencar. A gente vai ter altcoin caindo 10, 15, 20%, tá bom? Porque o Bitcoin, ele está ganhando dominância e quem for realizar, quem for vender, vai vender como preferência as altcoins para estar comprando mais Bitcoin com essa correção. Então as altcoins vai cair bem mais aí nos próximos dias se o Bitcoin corrigir, tá bom? Então fique atento aí porque o principal nesse momento é a aprovação que pode acontecer muito em breve. Com essa aprovação a gente vai ter a valorização, momento de realização, queda. Com essa queda as altcoins começam a ganhar vez. As altcoins começam a ganhar dominância e valorização. E onde que estão as oportunidades em altcoin, além de Link, Ethereum, as altcoins maiores? A gente tem como oportunidade, pessoal, as altcoins de inteligência artificial. As altcoins de inteligência artificial, na minha opinião, estão subvalorizadas. E por que eu toco nessa tecla todas as vezes que falo de altcoins de inteligência artificial? Olha só essa notícia. A Nvidia lança um novo chip para a inteligência artificial e as ações alcançam valores recordes. A gente tem uma nova alta máxima sendo formada para a ação da Nvidia, por exemplo. Mercado tradicional já está se expondo em peso em ações voltadas à inteligência artificial. Quando a gente vai ver a Nvidia, as ações da Nvidia, pessoal, estão subindo muito, formando alta máxima histórica, como tinha falado anteriormente. Veja aqui, para o dia de hoje, só para o dia de hoje, a gente tem uma valorização aí de mais de 5%, chegando aí aproximadamente 6% de valorização para a Nvidia. E por que isso está acontecendo? É só por conta do chip novo que foi lançado? Não, é porque é institucional, mercado tradicional, e quem investe em ação, quem investe em mercado tradicional, sabe que inteligência artificial pode ser o próximo hype. A gente tem todo um mercado muito eufórico com inteligência artificial, e inteligência artificial é a nova próxima evolução. A nova evolução, a gente não tem uma tecnologia atualmente que esteja evoluindo como a inteligência artificial está evoluindo. Então, o mercado começa a preceder a toda essa evolução, a toda essa euforia. E a gente vai ver ações como, por exemplo, a Nvidia subindo muito, formando novas altas máximas históricas. A gente teve um pivô de alta sendo formado e ações não só da Nvidia, mas diversas outras empresas que fabricam microprocessadores, chips, como por exemplo a AMD e várias outras empresas, a gente está vendo subir bastante também. Por quê? Está auxiliando no desenvolvimento da inteligência artificial. Então, a gente traz essas informações aqui para o mercado cripto também. A gente pode ver a mesma coisa acontecendo no mercado cripto com as altcoins de inteligência artificial. Hoje a gente tem um monte, a gente tem bastante tokens de inteligência artificial para estar escolhendo, tá? E um mercado que saiu de 2, 3 bilhões, quando eu comecei a falar de inteligência artificial, todo o mercado estava valendo 2, 3 bilhões. Hoje a gente tem um mercado que está chegando ou já chegou em 9 bilhões e tem muito para crescer.
a no mínimo 100, 200 bilhões aí no próximo ciclo. Com isso, altcoins que vale 300, 400 milhões de valor de mercado pode chegar a 4, 5, 10 bilhões, tá bom? Hoje a gente tem o Singularity Net com 300 milhões, pode chegar ali a seus 4, 5, 10, 15 bilhões de valor de mercado. Por quê? A gente tem uma equipe que está desenvolvendo um projeto, uma equipe bem interessante, uma equipe que é referência para o mercado de inteligência artificial. Então, a gente tem oportunidades aqui nos tokens do ecossistema Singularity Net, como por exemplo o próprio AGIX. A gente tem o AGIX chegando em uma base de preço. Lembra lá quando o AGIX estava chegando em 34, que eu falei para vocês que chegando em 34 o preço já não estava tão interessante para estar se posicionando, porque se voltasse ou se subisse para 3 dólares, a gente tinha uma valorização só de 1000%. Então, aqui nessas regiões de 25, 26 ou até mesmo chegando em 20 centavos de dólar, a gente tem oportunidade de compra aqui para o token AGIX. E veja que nesse momento que o AGIX pode estar formando é uma compressão, ele pode estar se comprimindo, formar um triângulo para romper para cima lá na frente e com isso trazer boas valorizações aí nas próximas semanas ou nos próximos meses. A gente tem oportunidade também aqui no SDAO. Ontem mesmo falei para vocês sobre SDAO, que a gente tinha oportunidade em SDAO nessa base de preço. Na semana passada falei sobre isso também, tá? O preço chegou aqui nessa base e após chegar nessa base de preço aqui em 42, a gente teve uma valorização de 15%. E nesse momento, corrigindo como todas as outras altcoins, normal, vai seguir também, vai corrigir também. E quando as altcoins começarem a ganhar dominância, a gente vai ver a continuação desse movimento. Com isso, a gente pode ter o rompimento dessa bandeira com projeção em 84 centavos de dólar. Ou seja, a gente tem aqui um potencial para médio prazo, para curto médio prazo de 87%. Isso observando a próxima resistência. Quando a gente vai ver altas máximas históricas, a gente tem um potencial aqui de, no mínimo, o SDAO chegar a 5 dólares, te entregando aí 2.000%, 1.500% de potencial de valorização, só voltando a alta máxima histórica. Então, a gente tem aqui uma ótima oportunidade no SDAO também, tá bom? Enfim, esses são os pontos, na minha opinião. O ponto onde o SDAO está nesse momento é uma região de oportunidade para estar acumulando. Falei diversas vezes na semana passada, falei essa semana também. E aqui onde o SDAO se encontra nesse momento é sim uma oportunidade para estar acumulando, tá bom? Vou estar comprando mais SDAO, vou estar comprando um pouco mais de AGIX também para minha carteira aí, para levar para médio e longo prazo. Tá bom? Lembrando que não é recomendação de investimento, é apenas para caráter de estudo, para você que quer uma análise desses tokens e a minha opinião. E essa é a minha opinião aí para AGIX e SDAO, tá bom? Enfim, por hoje é só. Espero que você tenha gostado aí do vídeo, que tenha te ajudado de alguma forma também. E vou deixar aqui embaixo na descrição o meu grupo pro Telegram, tá bom? Entra lá, é um grupo gratuito e por lá você pode estar batendo um papo com o pessoal. Por lá eu mando mensagens também falando sobre o que está acontecendo com o mercado, tá bom? Vou ficando por aqui. Fui.